bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje vamos mergulhar nos relatos, bem, muito fundacionais, não é? Os primeiros capítulos do Gênesis. Olá. Sim, Gênesis, mas por um ângulo bastante particular. Exatamente. Uma perspectiva que a nossa fonte chama de teologia de impacto. Baseamos-nos aqui nos excertos de um documento, as transladações e outros assuntos.pdf, e olha, propõe uma leitura que desafia bastante o habitual. De facto, o ponto central desta teologia de impacto, pelo menos como a fonte a apresenta, diria, ousado. Afirma que não existe uma diferença, ontológica. Na essência do ser, certo? Isso, na essência. Nenhuma diferença ontológica entre o que chamamos um translado espiritual e um físico. Epá, isso obriga logo a pessoa a parar um bocadinho, não é? A fonte defende que ambos os tipos de translado, são eventos reais. Acontecem mesmo. Só que ocorrem em níveis diferentes daquilo que o documento descreve como um contínuo da realidade. Um espectro, que vai do visível, do físico, até bem às dimensões invisíveis. Ok, vamos lá tentar perceber isto melhor. Basicamente, esta visão acaba por dissolver aquela fronteira que normalmente pomos entre, uma visão simbólica e um evento concreto. Algo que aconteceu mesmo. É isso mesmo. O foco aqui, segundo esta teologia, não é estar a etiquetar isto foi só espiritual, isto foi só físico. Não. É reconhecer o acontecimento real que a personagem bíblica viveu. A experiência em si. Exatamente. A experiência é o facto principal. Independentemente da dimensão visível ou invisível em que o corpo da pessoa, se manifestou ou foi visto naquele momento. É como um gradiente, onde a realidade se pode mostrar mais densa ou mais subtil. Diz que é qualquer coisa no texto bíblico que sugira um movimento, significativo. Um deslocamento, ser transportado, elevado, tomado, ou até um envolvimento direto do espírito. Do ruach hebraico ou do pneuma grego, sim. Exato. E em Afastã, na factualidade. Não é para ler como se fosse só uma alegoria. O que é fascinante nisto, e talvez um pouco desconcertante para quem está habituado a outras leituras, é como bate de frente com interpretações que tendem a espiritualizar tudo, não é? Ou a simbolizar estes relatos mais antigos. Sim, completamente. Esta teologia propõe, desde o início da Bíblia, uma realidade onde as fronteiras entre o visível e o invisível são, muito mais porosas, mais fluídas do que costumamos pensar. Portanto, a nossa missão aqui nesta conversa é clara. Vamos usar esta lente específica da teologia de impacto que a fonte nos dá para olhar para Adão, Eva e Caim. O desafio é tratar os eventos narrados não como símbolos distantes, mas como factos translacionais, neste sentido que a fonte lhes dá, e ver o que sai daí. É uma abordagem que, no mínimo, nos convida a questionar as nossas gavetas mentais, não é? As categorias que aplicamos a estes textos tão basilares. Pode ser desconfortável, mas, é estimulante. Sem dúvida. Então, comecemos pela expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Gênesis 3, versículos 23 e 24. A interpretação da fonte é taxativa. O que diz exatamente? Diz que não se trata só de uma mudança de sítio, de saírem de um lugar para outro. A fonte descreve isto como uma transladação dimensional. Transladação dimensional. Essa expressão tem peso. O que é que isso implica, segundo a fonte? Uma mudança de dimensão, como assim? A explicação que dão é que Adão e Eva foram, na prática, removidos do domínio divino, o Éden, que aqui é visto não só como um jardim, mas como uma esfera de realidade diferente, e colocados no domínio físico, no mundo como o conhecemos. Uma alteração radical da esfera deles. Completamente. A fonte até menciona o verbo grego na Septuaginta, aquela tradução grega antiga. Sim, é LXX. Isso. O verbo é exapestelan, que significa enviou para fora, expulsou. Mas aqui eles interpretam com essa carga de mudança dimensional. É quase como serem deportados de uma realidade para outra. E a fonte até tenta medir a certeza disto, não é? Com aquele grau de factualidade translacional. Sim, exato. Dão um valor percentual, o tal porcento F. É tipo um índice de confiança na natureza factual e translacional do evento, dentro desta lógica da teologia de impacto. E para Adão e Eva? Para a expulsão deles, o valor é máximo.
100%. Ou seja, na ótica desta teologia, este é o exemplo primordial, inquestionável, de uma transladação dimensional. 100%. Bem, se pensarmos nas implicações disto, são enormes. A queda deixa de ser vista só como um evento moral, uma desobediência e as suas consequências espirituais. Passa a ser mais do que isso. Passa a ser também, e talvez principalmente, uma alteração cosmológica, uma mudança na própria textura da existência de Adão e Eva e do ambiente deles. Uma deslocação à força entre níveis de realidade, naquele contínuo de que falávamos. Quer dizer que a separação de Deus não é só uma consequência moral, é também uma consequência física, em termos dimensionais. A realidade deles mudou mesmo. Precisamente. Se ligarmos isto ao quadro geral da fonte, esta leitura sugere que a barreira que sentimos entre o divino e o humano não é só uma questão de pecado ou de afastamento espiritual. Teve origem no evento concreto de translado físico-dimensional. O divino e o humano, que coexistiam ali no Éden, foram ativamente separados por esta transladação. O Éden, nesta visão, seria uma dimensão onde o visível e o invisível estavam mais integrados. Isso levanta uma questão interessante. Esta ideia de uma mudança dimensional em vez de uma simples expulsão geográfica. Como é que isso altera a nossa compreensão da condição humana depois disso? Se a nossa existência neste plano físico é ela própria o resultado de um evento translacional lá atrás. Exato, coloca a nossa própria realidade física sob uma luz diferente. Sugere que talvez a nossa experiência diária de separação do divino não seja apenas uma questão de fé ou percepção, mas uma condição herdada dessa mudança dimensional original. É uma reinterpretação, bem, radical do que significa ser humano fora do Éden. É uma perspectiva que, de facto, recontextualiza muito do pensamento teológico que veio depois. Bem, vamos avançar para Caim, o filho de Adão e Eva. A história dele, especialmente depois de matar Abel, está em Gênesis 4, versículos 12 a 16. Sim. A fonte que estamos a ver foca-se numa frase-chave. Caim é afastado da presença de Deus. A presença, o panim em hebraico, que literalmente é face, rosto. Ser afastado da face de Deus é uma imagem muito forte na Escritura, não é? Muitas vezes ligada a julgamento, perda do favor divino. Sem dúvida. E, mais uma vez, a fonte vai à Septuaginta para reforçar a leitura. Cita a expressão grega, exil ten Cain apoprosopo Kyrio, Que se traduz literalmente. e Caim saiu da presença face do Senhor. E como é que a teologia de impacto lê este sair da presença? É também uma transladação como a dos pais? Sim, a fonte considera este afastamento da presença divina como outra transladação real. Mas atenção, há aqui uma diferença subtil em relação a Adão e Eva. Qual? Eles foram movidos de um domínio, o divino, para o outro, o físico. Caim, que já está no domínio físico, o mundo pós-expulsão dos pais, ele é afastado da proximidade, da interação direta com a presença divina manifesta. Ah, ok. Descrevem como uma transladação da esfera divina, no sentido de ser empurrado para fora do raio de influência direta dessa presença. Entendo. Portanto, não é uma mudança de domínio tão fundamental como a dos pais, mas sim um distanciamento qualitativo, uma alteração na posição dele dentro daquele contínuo em relação à manifestação da presença divina. Certo? Exatamente. E a consequência direta disto, deste afastamento translacional segundo a fonte, e que de facto ecoa na tradição, é que Caim se torna um caminhante no ermo, um wanderer. Alguém que não está só deslocado geograficamente, mas existencialmente privado dessa proximidade, desse acompanhamento divino, que se calhar ainda era possível mesmo fora do Éden. Faz sentido dentro dessa lógica. E a fonte atribui a este evento um grau de facultatividade translacional um bocadinho mais baixo que o de Adão e Eva, 95%. 95%. Essa diferença de 5% é curiosa. Talvez reflita que o texto aqui é um pouco menos explícito sobre a natureza exata do evento, ou que outras interpretações sejam um bocadinho mais plausíveis aqui, mesmo dentro da lógica da fonte. Mas 95% ainda é uma convicção muito forte, claro. Sem dúvida. Mas vamos explorar melhor isto, ser transladado para fora da esfera divina. Como é que isso funciona na prática, nesta visão do contínuo? É uma boa pergunta. Olha, se Adão e Eva foram movidos, digamos, do centro, o Éden,
a dimensão divina integrada para a periferia, o mundo físico, dimensionalmente separado, Sim. Caim, já estando na periferia, é como se fosse empurrado ainda mais para as margens dessa periferia, para uma zona onde a luz ou a influência direta do centro chega com menos intensidade. Não se trata tanto de mudar de país dimensional, mas de ser exilado para uma região mais remota dentro do mesmo país, percebes? Então, a presença ou a face do Senhor nesta visão teria uma espécie de localização ou foco dimensional do qual Caim foi ativamente afastado. Parece ser essa a ideia, sim. A presença divina não seria algo difuso e omnipresente da mesmíssima forma em todo o lado do contínuo. Poderia manifestar-se ou interagir mais diretamente em certas zonas ou com certas pessoas. Certo. Ser afastado dessa presença seria então uma forma de translado que afeta a capacidade de interação. Isto levanta questões importantes sobre o que significa, nesta perspectiva, andar longe da face do Senhor. Vai muito além da geografia. Apesar de quem ir para a terra de Nod, a leste do Éden, torna-se um estado de existência. Racionalmente, ou talvez relacionalmente, dentro dessa estrutura dimensional mais distante da possibilidade de interação divina direta. A condição de wanderer, de errante, de Caim, não é apenas uma consequência social ou psicológica do crime dele, mas nesta leitura da teologia de impacto é uma consequência direta e concreta de ter sido deslocado para fora dessa esfera de interação divina. Ele anda numa espécie de ermo dimensional. O que dá uma camada extra de tragédia à história dele, não é? Não está só marcado e rejeitado pelos humanos, mas também ativamente distanciado, transladado para longe da fonte divina. Sim, torna a alienação dele ainda mais profunda, mais fundamental, enraizada na própria estrutura da realidade, tal como a fonte a vê. Então, o que é que isto tudo significa quando juntamos as peças? Recapitulando um pouco. Vimos como, segundo esta teologia de impacto que a fonte apresenta, tanto a expulsão de Adão e Eva como o afastamento de Caim são lidos de forma, bastante radical. Sim, são apresentados não como meras alegorias sobre pecado, culpa, alienação, nem só como eventos históricos com consequências puramente morais ou espirituais, Mas sim como transladações factuais, movimentos reais, concretos, vividos pelas personagens e que implicaram deslocamentos entre diferentes dimensões ou esferas de realidade e presença. Tudo isto dentro daquele quadro maior do tal contínuo que liga o visível e o invisível. estes seriam então os primeiros exemplos, os exemplos modelo na Bíblia, de como a interação ou a quebra dela entre o domínio divino e o humano envolve, segundo esta visão, movimentos concretos, quase físicos em termos dimensionais. Exato. Estabelece-se um padrão logo no início, de acordo com esta teologia. A relação com o divino, seja de proximidade ou de afastamento, parece ter uma componente espacial ou dimensional intrínseca. Não é só uma questão abstrata, ética ou puramente interior. A perda da integração dimensional no Éden e o exílio de Caim para uma zona de menor interação divina seriam os marcos que fundam esta dinâmica. Reforça aquela ideia central da fonte. As realidades visível e invisível não são mundos fechados, separados por um abismo. Estão interligados como diferentes andares ou zonas do mesmo edifício da realidade, esse tal continuum. Isso mesmo. E as transladações, como as de Adão, Eva e Caim, seriam as movimentações entre essas zonas. Sem dúvida. O padrão que parece emergir é o de uma geografia espiritual que tem uma correspondência numa espécie de geografia dimensional. A relação com Deus não seria apenas um estado da alma, mas também uma localização relativa dentro deste espectro mais amplo da realidade. Isto contrasta muito com visões que separam radicalmente o espírito da matéria, não é? Sem dúvida, e obriga-nos a pensar, se esta dinâmica dimensional está presente desde estes eventos primordiais, que implicações tem para lermos o resto das Escrituras? Exatamente. A cosmologia que está por baixo desta teologia de impacto é bastante diferente da visão mais compartimentada a que muitos de nós estamos habituados, onde o físico e o espiritual são muitas vezes tratados como categorias quase que se excluem mutuamente. Certo.
Aqui são apresentados como facetas interligadas da mesma realidade última. Portanto, esta nossa análise de hoje, baseada nesta fonte sobre a teologia de impacto, oferece-nos uma janela para uma interpretação onde eventos bíblicos tão cruciais como a saída do Éden e o destino de Caim são reconfigurados. Deixam de ser só histórias simbólicas sobre as origens do pecado e do sofrimento para serem entendidos como transladações literais, dimensionais e factuais. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque desafia de frente as leituras mais tradicionais ou puramente metafóricas. Certamente que sim. E isso leva-nos a um pensamento final, quase uma provocação que sai naturalmente desta análise, mas que aponta para além dela. Que seria? Se aceitarmos, nem que seja só para explorar as consequências lógicas desta teologia, que estas interações fundadoras entre o divino e os primeiros humanos envolveram mesmo transladações dimensionais concretas. Sim. Onde é que isso nos leva? Leva-nos a questionar como é que deveríamos então reinterpretar a natureza de outras manifestações divinas, profecias, visões, até milagres descritos mais tarde na Bíblia. Será que muitos eventos que nós, por hábito, classificamos como puramente espirituais, psicológicos ou simbólicos, pensa nas visões de Ezequiel ou na ascensão de Elias, ou até em eventos como a transfiguração no Novo Testamento? Sim, sim. Poderiam ter também, seguindo esta lógica, uma componente de translado factual dentro daquele contínuo da realidade. É uma pergunta vertiginosa. Se o padrão de interação divino-humana envolve esta componente dimensional desde Gênesis, faria sentido que continuasse, não é? Precisamente, poderiam as experiências de figuras como Enoque, que andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou, será que poderiam ser entendidas não só como uma morte piedosa ou uma assunção espiritual, mas como um translado literal, factual, dentro deste espectro visível e invisível? Fica a questão. Fica a questão para refletir, sim. Será que a distinção que fazemos tão claramente entre o natural e o sobrenatural, entre o físico e o espiritual, é assim tão estanque, tão definitiva como pensamos? Ou será que a realidade, como sugere esta fonte através da teologia de impacto, é intrinsecamente mais fluida, mais interconectada, permitindo movimentos e interações que desafiam as nossas categorias habituais? Uma questão profunda, sem dúvida, que dá que pensar e talvez nos leve a reexaminar muitas narrativas familiares com outros olhos. E com esta interrogação em aberto, terminamos a nossa análise aprofundada de hoje sobre Adão, Eva, Caim e esta perspectiva da teologia de impacto.